Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Excel. Hoje vamos falar sobre congelar e descongelar linhas e colunas da planilha. Para quem ainda não conhece, essa é a funcionalidade de você deixar fixa algumas linhas ou algumas colunas. A gente está utilizando aqui algumas planilhas como exemplo, estão disponíveis no nosso site. Nesse caso aqui a gente está na planilha de fluxo de caixa, no relatório de fluxo de caixa mensal. E aqui a gente tem da linha 1 até a linha 6 congelada. Então você pode ver conforme eu desço o relatório, sempre vai estar me mostrando todos os menus aqui em cima, os meus filtros e os indicadores das minhas colunas aqui de mês. Então a gente tem isso em diversas outras abas, né? Em praticamente todas as abas a gente deixa fixo isso. Então a gente tem aqui, por exemplo, do relatório de entradas, eu deixo aqui até o total de entradas fixo aqui para me mostrar sempre. Então se eu quiser consultar essa parte aqui, eu vou ter aqui disponível todos os meus filtros, sempre que eu for para baixo aqui, e os indicadores de aqui de quais são os meses. Eu vou abrir uma outra planilha aqui para você ver também. A gente tem aqui a parte, por exemplo, aqui eu só deixei os menus sendo congelados, fixos ali, para conforme eu for cadastrando, eu precisar mudar de aba, é só clicar aqui que ele está visual. Se ele não tivesse, eu teria que subir tudo para ver ele. Tá? Eu vou descongelar aqui e mostrar para vocês. Então você está aqui na planilha. Então você está aqui na planilha, você tem aqui a parte de exibição e a parte de congelar linhas e colunas são aqui, ó, congelar painéis. Então eu vou descongelar tudo primeiro e assim seria uma planilha normal. Você desce e todas as linhas somem superiores conforme você vai descendo. E essa aqui nessa planilha de pesquisa de clima organizacional, nessa parte de cadastro de colaboradores, eu posso deixar somente a primeira linha congelada. Então aqui na parte de congelar painéis você tem três opções. Seria congelar painéis, congelar linha superior e congelar primeira coluna. Então aqui é muito simples, congelar linha superior, ele vai congelar somente a primeira linha. Aqui no caso é a linha 1, então ele vai congelar essa linha e é o que eu preciso nessa aba. Então ele congelou aqui a primeira linha, então conforme eu vou descendo, ela está ali fixa, congelada. Se eu voltar aqui para a planilha de fluxo de caixa, eu já não consigo, eu vou descongelar aqui só para ficar livre. A gente desceu, fica normal ali em cima, nada fica congelado aqui, então conforme eu desço, tudo vai sumindo. Então se eu colocar aqui congelar a primeira linha, congelar a linha superior, ele vai congelar somente a linha 1 aqui, que é a parte dos menus. Mas não é isso que eu quero para essa aba. Eu gostaria que tudo isso aqui aparecesse. Então o que eu vou fazer? Eu vou descongelar aqui primeiro o que eu fiz agora. E vou utilizar a parte de congelar painéis. Porque a outra opção aqui seria congelar só a primeira coluna. E não é o que eu quero aqui. Então a parte de congelar painéis, ele vai congelar tanto a coluna como a linha. Tá? E no caso aqui eu não quero coluna, então eu vou deixar aqui na A. Você vai congelar sempre o que está acima da sua seleção e à esquerda. Então, por exemplo, se eu deixar aqui nessa célula marcada aqui, nessa F17, e colocar ele congelar painéis, vou fazer aqui para vocês verem, pode ver que ele criou linhas aqui. Então, tudo que está para a esquerda aqui vai ser congelado e tudo que está aqui para cima vai ser congelado. Então, se eu vou descer, ó, tudo aqui de cima não está se mexendo. E se eu for para o lado, todas essas colunas aqui, elas vão ficar congeladas. Então, tá todas essas colunas e todas essas linhas. Então, tudo que ficou em cinza aqui vai sempre ser exibido. Vou aqui para o lado, ó, ali não mexe. Então, vou descongelar. Então, para eu congelar somente isso daqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que grudar aqui na esquerda, na coluna A. Então, ele não vai congelar nada à esquerda porque eu não tenho, então ele só vai congelar a parte de cima. Vem aqui em parte de congelar painéis. Pronto, ele congelou. Ele congelou somente as linhas superiores, ele não congelou nenhuma coluna porque eu estou aqui na esquerda. Se eu quisesse que isso aqui se repetisse, essa coluna também conforme eu vou para o lado, eu viria aqui congelar painéis, ele congelaria tanto para cima quanto para o lado. Nessa relatório aqui eu não tenho a necessidade disso, mas eu vou mostrar um outro que tem, que é por exemplo aqui na planilha de pesquisa de clima organizacional. Na parte de lançamentos, caso você opte por fazer o lançamento manual, você vai lá preencher as informações do colaborador, né, caso não seja anônima a pesquisa, e aqui você vai colocar a resposta de cada pergunta que foi feita.
Então aqui para mim é interessante eu congelar tanto os botões como as perguntas, para eu saber qual é a pergunta, porque eu vou descongelar tudo aqui, senão eu desceria e viria para cá, eu teria totalmente perdido. Eu estaria preenchendo aqui e eu não saberia nem qual é o nome do funcionário, nem qual é a pergunta que está lá em cima. Então eu preciso deixar isso fixo. Então vou vir aqui para cima. Então eu quero que apareça somente o nome do colaborador e o departamento. Então eu quero congelar essa coluna aqui, essas colunas. E eu quero que fique também aparecendo daqui para cima, que é das perguntas para cima, as perguntas até os botões. Então você pode fazer isso. Ó. Você seleciona. Então aonde eu preciso deixar selecionado para congelar? Essa célula aqui, que no caso é a G9. Então vou clicar aqui, ó. Então tudo que estiver acima e para a esquerda vai congelar. Vem aqui em congelar painéis e pronto, congelou. Eu posso descer, tudo vai estar congelado ali em cima. E se eu for para o lado, tudo vai estar congelado para a esquerda. Então se eu estiver ali para baixo, estiver preenchendo de um funcionário, eu estiver aqui na pergunta 8, eu vou saber qual que é o nome do funcionário aqui. Ou se for uma anônima, pode ser anônimo ou fulano X. E aqui eu vou saber, vou indo preenchendo, e aqui eu vou saber qual é a pergunta que eu estou colocando aqui dele, a resposta dele, de qual pessoa e de qual pergunta. Então assim eu não fico perdido aqui. E a outra opção que eu não falei ainda é a parte de congelar a primeira coluna. Essas duas últimas aqui eu quase nunca uso, tá? Mesmo que eu queira congelar somente a primeira linha, eu geralmente utilizo essa parte, opção aqui, congelar painéis. A primeira coluna, por exemplo, você tem aqui, ele congelou a primeira coluna. Tá? Ele não tem a opção de congelar duas colunas ou congelar somente as duas primeiras linhas. Então aqui, descongelar painéis. Se eu quiser, por exemplo, congelar somente essas duas colunas aqui pelo de painéis, eu ponho aqui para cima, no G1, então ele vai congelar tudo que tem para a esquerda. Somente as colunas. Vou descongelar. Se eu quiser somente a linha, eu vou tirar aqui para a esquerda e vou deixar somente a primeira linha. Congelar painéis. Vou descongelar tudo. Vou congelar aqui correto nessa aba. Congelar painéis. Então todas essas abas, por exemplo aqui, eu só preciso da primeira, dos botões. Então está congelado aqui em cima. Vou descongelar tudo. Ó, o menu sumiu. Eu não quero que ele suma nunca. Eu quero somente a primeira linha. Ou eu posso utilizar aqui, nesse exemplo aqui, congelar a primeira linha, a linha superior, que ele só vai congelar a primeira linha, que é o que eu preciso. Ou posso usar aqui congelar painéis, que como ele está aqui, ele só vai congelar daqui para cima, ele também só vai congelar a primeira linha. Mas se eu quisesse, por exemplo, que aparecesse o título aqui, eu podia congelar e pronto. Ficaria aqui o título desse relatório aparecendo. Mas eu só quero os botões, então é aqui para cima. Essa foi a parte de congelar painéis, linhas e colunas. Eu recomendo que você aprenda a utilizar a parte de congelar painéis aqui. Você aprendendo ela, você não vai nem utilizar esses dois aqui embaixo, que é a parte mais limitada, tá? Você consegue fazer esses dois utilizando a parte de congelar painéis. Eu vou deixar disponível aqui o link abaixo dessas planilhas. Se tiver alguma dúvida sobre congelar e descongelar painéis, é só deixar um comentário. Até a próxima.